acordei, eu tinha definido vários temas, já tinha deixado pré-definido quais vídeos eu ia gravar hoje, quais informações eu iria abordar. Entretanto, eu acabei de assistir o filme Valor Sentimental e ele me trouxe muitas memórias da minha infância, coisas que eu vivenciei. Vou tentar não dar muito spoiler do filme, mas ele trata conflitos familiares, como é difícil suportar algumas questões do aspecto familiar. É, na história conta, né, a relação de duas irmãs e como cada uma vivenciou a infância de forma diferente. Uma das irmãs, a mais velha, né, ela acabou absorvendo mais da parte complicada, né, do relacionamento que ela via entre o pai e a mãe dela, as brigas constantes, enfim, então isso mexeu muito com ela. E a irmã mais nova, ela também, né, obviamente ela sofreu, ela também acompanhou, mas ela interpretou aquilo de uma forma diferente. E aí, por isso, me veio essa ideia de falar sobre esse filme, porque eu acho que é uma coisa que acontece com muitas pessoas, de que numa família, né, cada irmão interpretou as questões familiares de uma forma diferente, onde hoje em dia, ele é mais avesso ao pai ou à mãe, ele vê a infância de uma forma diferente, e o outro, ele trata aquele contexto como se talvez o outro estivesse exagerando, como se o outro estivesse aumentando os fatos, mas não é que alguém aumentou o fato ou o outro está diminuindo. É porque a forma com que cada um vivencia e como cada um tem um entendimento, né? Esse filme, ele é muito interessante porque até mostra que a irmã mais velha, obviamente, ela já tinha um maior conhecimento das coisas, então ela tinha maior percepção do que realmente tinha por detrás das discussões, do distanciamento do pai. Então ela acabou tendo mais isso como uma experiência muito negativa, algo que o pai, né, não deveria ter feito, que é abandonar as filhas. E a irmã mais nova, por outro lado, geralmente a pessoa mais nova, ela acaba não tendo tanto, né? Claro que a situação abala os filhos independente da idade, mas quando a criança tem um menor conhecimento da dinâmica, do entendimento mesmo das brigas, é um pouco menos traumática, um pouco menos pesado. E a forma com que ela leva para a vida adulta, às vezes não é tão difícil igual o irmão mais velho, que acabou muitas vezes tendo que cuidar do mais novo, que acabou ajudando a mãe nos momentos difíceis, a suportar, a lidar com toda aquela questão e toda essa problemática, né, da agressividade do pai, das discussões, da ausência. Então, o irmão mais novo, geralmente ele tem, né, uma percepção um pouco mais leve de tudo que aconteceu, e o irmão mais velho, ele tem essa sobrecarga emocional por conta desse entendimento do suporte que ele teve que prestar naquele momento. No momento que, na verdade, a criança precisa de um acolhimento, de um apoio, na verdade, indivíduo, ele que teve que ser o apoio para a mãe, para a irmã mais nova, enfim, ou para o irmão mais novo, né? Depende do quanto, né, a família tinha, quantos membros, né, a família tinha, mas geralmente um irmão mais velho, ele acaba tendo que absorver, né, abstrair tudo aquilo e tendo que prestar o suporte, mesmo aquela situação ainda não estando 100% claro, né, porque apesar dele ser o mais velho, geralmente a criança ainda ela não está formada, né, tanto mentalmente, emocionalmente, como um adulto. Se nós adultos muitas vezes nós não sabemos lidar, né, com situações mais críticas, situações mais delicadas, seja de convívio familiar, seja de problemas financeiros, imagine isso para uma criança, como que é complicado. Então, se você passou por isso, se você foi esse irmão mais velho que prestou apoio, primeiramente, sinto muito por você ter enfrentado isso. Eu imagino o quanto deve ter sido difícil. E desejo mesmo que nesse momento você esteja recebendo o apoio emocional, o carinho que você merece, o reconhecimento dos seus irmãos mais novos sobre o papel que você desempenhou
E se você é o irmão mais novo ou do meio, né, e às vezes você tem esse julgamento do seu irmão mais velho porque você acha que ele é muito dramático, muito crítico em relação aos seus pais, ou se você hoje em dia interpreta que ele não é maduro o suficiente, não lida com as questões conforme seria o mais racional, mas pense que se vocês viveram um contexto familiar difícil, imagine o quanto que o seu irmão mais velho teve que suportar, o quanto que a sua irmã mais velha teve que tentar amenizar aquela situação para poder prestar de suporte para as pessoas da casa. Então, foi uma criança que foi sobrecarregada e hoje em dia ela precisa de acolhimento, tanto familiar quanto emocional, porque as questões que a gente vive na infância influenciam muito, principalmente quando você não tem o apoio necessário para poder digerir tudo aquilo e poder ser tratado, né, de forma com apoio psicológico, com apoio das pessoas de confiança. Então, é importante a gente valorizar os irmãos mais velhos que foram uma segunda mãe, um segundo pai, que tiveram que muitas vezes guardar as suas dores dentro do bolso e fingir que estava tudo bem para conseguir ser uma pessoa que ia apoiar a mãe, a pessoa que ia apoiar os outros irmãos. Então é importante a gente reconhecer e ter o carinho que esses irmãos mais velhos merecem. A minha irmã, que foi uma segunda mãe para mim, quero agradecer e dizer que te amo muito, minha irmã, e que eu espero que o futuro possa ser muito mais doce, muito mais leve com você, que você possa conseguir ressignificar tudo, as dificuldades que você viveu e que você merece o melhor, porque você é uma irmã incrível, você merece o melhor da vida e desejo isso para todos os irmãos mais velhos que vivenciaram uma situação difícil na infância. E se você precisa de apoio psicológico, se você precisa de um acompanhamento, você pode entrar em contato comigo que eu quero te ajudar. Eu sei o quanto é difícil viver na infância, ou seja, a idade que for, contextos familiares conturbados, de brigas, de discussões, né, de situações que nos magoam. Então, se você precisa de ajuda, estou aqui para poder auxiliar você.